Boa noite a todos, estamos gravando agora, então, a aula do dia 29/10, turma do quarto período de Psicologia da FANS, né, Psicologia da Personalidade Existencial Humanista. Hoje vamos trabalhar o texto 9. Então, bora compartilhar esse texto aí, né? Deixa eu ver se ele vai abrir. Tá estranho. Agora parece que vai abrir, Samuel. Vai? Deixa eu ver. Ué. Abriu? Não. Interrompe o compartilhamento de tela, abre ele e depois compartilhe novamente. Fechar aqui tudo, né? Stop share. Deixa eu abrir ele antes aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui, ó, já abri, aí eu já pego ele direto. Opa! Aí, chegou, não chegou? Aí sim, né? Aí tem um esqueminha aqui para ele ficar maiorzinho também. Aí, agora ficou legal. Tá ok? Deixa eu pôr isso aqui para cima. E aí a gente começa. Bom, vamos lá então, Faculdade Nova Serrana, curso de Psicologia. Nossa, psicóloga da personalidade existencial humanista, né? Psicologia. Mas os dedinhos gordinhos bateram no teclado de maneira inconveniente, né? Então depois a gente vai arrumar aqui bonitinho. Peço desculpas aí. Texto 9, um olhar fenomenológico sobre a questão da saúde e da doença, a cura do ponto de vista da Gestalt terapia. Um texto da Gali. Esse texto ele é muito legal porque ele vai falar a personalidade, né, vai falar sobre a personalidade, que é o assunto da nossa disciplina, só que essa pegada agora já é um pouquinho mais diferente. Na verdade, a unidade 3 toda eu reservei para a gente pensar em textos com uma certa aplicação. E esse aqui ele está mostrando como que a teoria da personalidade está aplicada nesse conceito de cura da Gestalt terapia. Então, vocês já vão notar uma mudança em relação aos textos anteriores, que eram bem mais teóricos, e esse aqui ele já faz umas discussões mais voltadas para a prática profissional, que eu acho que é bem válido também, né? Eu acho que a gente fez o dever de casa no conteúdo teórico, né? Então nada mais justo, né, do que agora a gente se deliciar um pouquinho com as aplicações práticas disso que a gente aprendeu. Bom, vamos lá. A perspectiva, então, de uma psicopatologia fenomenológica, ela toma suas origens da filosofia alemã, especificamente daquele camaradinha que a gente gostou muito, né, o Husserl, né, em 1859 e 1938, e depois com Heidegger, né, de 1889 a 1976. A contribuição, então, dessa fenomenologia, ela conduziu uma pluralidade de pontos de vista em psicopatologia. Na verdade, não só em psicopatologia, mas eu acho que nas ciências como um todo. Vocês veem que elas foram numa oposição ao positivismo, ela saiu um pouco daquela questão cartesiana de se fazer ciência para pensar no fenômeno, não é verdade? E aí isso aí mudou a orientação de muitos estudiosos dessa época. Bom, dois métodos, então, eles são mais conhecidos. Um primeiro, a gente pode qualificar ele como descritivo de fenômenos, que é de um autor chamado Karl Jaspers, né, em 1883 e 1869, cuja concepção da psicopatologia ela vai se ocupar, sobretudo, dos doentes. Eles vivem, né, e visa desvelar as significações dessa doença para o indivíduo. E o segundo método é o do Ludwig Binswanger, de 1881 até 1966, a data desse profissional. E o seu trabalho conduz a Dasein-Análise. Eu acho que vocês já devem ter escutado esse termo, né? Dasein-Análise ou análise existencial ou análise da presença humana. Dasein-Análise também ela vem, né, da teoria do Heidegger, né, do Dasein, que é o ser no mundo, a relação entre indivíduo e mundo. Vocês lembram disso, do Dasein? O Dasein é um ser aí, o Dasein é um ser Zundok, é um ser lançado na existência, um ser lançado no mundo. E aí a Dasein-Análise seria uma análise existencial. É a mesma coisa. Até aqui, estamos tranquilinho, estamos juntos? Esse é mais ou menos aí o primeiro parágrafo, comecinho do nosso texto aí.
Então, vamos lá. Vamos lá. Aí. A reflexão do Heidegger, então, na obra Ser o Tempo, que é a principal obra desse autor, possivelmente a obra mais discutida dele, é o Ser e Tempo. Né? Quem quiser, inclusive, é um livro que vale super a pena. Tem ele em 2 volumes ou em um volume só, mais grossinho. Né? 617, de 1927, pode ser um humano. Segundo Binswanger, tornou-se indispensável para a psiquiatria enquanto ciência. A noção de ser no mundo difundiu-se amplamente pelas ciências humanas, ou seja, essa visão do Heidegger, ela foi muito bem aproveitada, inclusive aí na psiquiatria enquanto ciência. Ela relaciona agora a gente, né, com essa visão, a gente consegue sair um pouco daquele modelo biomédico para pensar num modelo mais amplo de saúde e doença. Né? Aí a gente pode aqui viajar em várias disciplinas que vocês já tiveram, que eu acho que está tudo muito bem relacionado. Por exemplo, quando vocês falam de saúde coletiva, quando vocês falam de políticas públicas, quando vocês falaram da reforma psiquiátrica, por exemplo. Olha que bacana, como é que a gente passa a ter uma outra visão de saúde, que não é só mais a questão de saúde como ausência de doença. Né? Passa a ser a saúde como um bem-estar psíquico, um bem-estar social, um bem-estar espiritual. Não é verdade? Né? O ser no mundo, então, ele pode ser desmembrado em 3 partes. Eu achei isso aqui muito bonito. O ser, mundo e o em. Olha só como é que ela foi interessante nessa observação. O mundo em que o ser é o quem é no mundo e o que o mundo em si, o mundo de ser em si mesmo. A mundaneidade, né, que ela chama que a materialidade, só se deixa caracterizar mediante a compreensão do ser, desse indivíduo, para quem existe um mundo. E o ser que é no mundo, por sua vez, só se revela a partir de sua morada, o mundo. A relação do ser em pressupõe a compreensão dos termos que se relacionam no modo em. Vamos traduzir essa loucura toda aqui de uma maneira bacana para a gente. Então, tem 3 partes aí que ela colocou. O ser, o mundo e o em. Então, esse mundo ele representa a materialidade, o que está aí, o que é exposto para o indivíduo. O ser, ele tem um significado mediante a como esse mundo se apresenta para o indivíduo. Então, a gente já está falando de uma relação indivíduo-mundo. E aí o significado que esse indivíduo também dá para a relação dele no mundo, que é o em, né? É o de estar no mundo. Então, assim, basicamente, nesse parágrafo todo, ela está falando o seguinte, tem 3 relações do indivíduo aí. O indivíduo com o mundo e o indivíduo, e o que o indivíduo significa para esse mundo na concepção dele mesmo. Legal? Bacana? Complexo, mas bem interessante, né? Bem bonito. Samuel, Oi, querida, pois não. então o em é em visão do ser. Sim, o em está essa conexão entre indivíduo e mundo. É onde o ser está, mas na visão dele próprio. Dele próprio, em relação Tá. ao mundo. Isso aí. Muito bonito, né? Eu achei assim maravilhoso esse parágrafo. Falei, não posso deixar de colocar isso aqui no slide porque tá bonito demais. Tem uns outros que estão mais bonitos ainda, vocês vão ver. Olha só, se olharmos de perto, então veremos que a angústia de uma pessoa em que nos parece vir de dentro, ela também vem de fora. A angústia não está só dentro desse indivíduo, não. Por quê? Porque se em última instância não existe nem dentro nem fora, porque o indivíduo está no mundo e o mundo também se reflete por esse indivíduo, né? Alguém que se angustia porque o mundo o arrasta em sua angústia. E isso já mostra uma inseparabilidade. Ele está angustiado no mundo, naquela situação que ele vive dentro do mundo, dentro da existência. Então, essa internalização toda, ela não é tão singular assim. Ela não está separada de um mundo. Né? Sabemos, então, que o organismo ele vai ser adaptável às condições do meio exterior, e ela ainda coloca, os poros se fecham com frio, as pupilas dos olhos se contraem com o brilho da luz, e assim também ocorre uma adaptação psicológica. A adaptação psicológica também está relacionada, para essa autora especificamente, com uma relação com o meio também. Ela não desconsidera, então, o contexto social na adaptação da mente, da psique humana.
Olha só que bacana como é que aí a gente já vai entendendo que essa personalidade aqui que ela está falando, ela está constituída dentro do que a gente chama de uma personalidade existencial humanista, porque a gente está falando de ser no mundo, então a gente logo, logo vai entrar com o conceito de liberdade e responsabilidade, que a gente não vai fugir dele aqui, como a gente não vai fugir da disciplina o tempo todo, pela própria prática, mas aqui a gente já está vendo que ela não esquece também um envolvimento social na constituição do indivíduo. Então, assim, isso é muito bonito. Estou chamando a atenção por quê? Porque a disciplina é da personalidade. Então, se a gente ficar só na questão da saúde e doença, a gente vai perder esses espaços, né? E eu não quero perder isso, não. Eu quero deixar isso bem claro para a gente dar uma revisada em tudo que a gente viu até hoje. Acho que a hora é agora. De acordo com Heidegger, então, né, o livro 97 que ele utilizou, a essência do Dasein encontra-se na existência. Não há essência do ser, a essência da existência, do ser no mundo, né? Já que em uma essência é que em si um modo de ser. A questão sobre o que se faz entre um ser é o que ele é, portanto, sobre o que perfaz o ser o que sobre a entidade dos entes. Ou seja, para essa essência acontecer, essa essência ela não é do indivíduo, ela é a essência do ser no mundo, marcado pela mundaneidade. Ela não vai ser isolada, ela não vai ser desconectada da materialidade, desconectada naquele mundo que o indivíduo vive e das questões dele. Né? A percepção, então, que cada um tem sobre si estará sempre afetando suas outras atitudes. Né? A própria percepção do indivíduo afeta as atitudes que ele tem perante a vida, perante o que acontece com ele, perante as escolhas, perante as opções que ele tem também, influenciando sua forma de ver e contactar a realidade. A gente só vê a realidade sobre o nosso ponto de vista. Por isso que é tão difícil a gente pensar na questão da empatia, por exemplo, de se colocar no lugar do outro. Você vê que a gente passa aí, pelo menos, né, eu acho que os 5 anos que a gente está no curso de psicologia, a gente está aprendendo sobre ter empatia. Né? E é difícil. E a gente ainda dá umas navalhadas de vez em quando e a gente tem que continuar o tempo inteiro buscando esse aprendizado, né, do local empático perante o outro. Ou seja, a gente tem uma dificuldade, né, de ver e contactar a realidade, se não for pelo nosso ponto de vista. Na verdade, a gente sempre vê pelo nosso ponto de vista. Então, fazer um exercício de empatia é um exercício que a gente sai disso para tentar observar a lógica do outro. Bacana? Estamos conseguindo fazer uma conexão com os textos anteriores aí, está tudo caminhando bem até agora. Beleza? Samuel, eu não entendi essa primeira parte aí, não. Então, significa que o ser ele não tem uma existência própria, é criada pelo mundo. Não, a essência não há uma essência do ser, há uma essência do ser no mundo. Essa essência, ele é influenciado por esse mundo. Não seria assim, por exemplo, eu já nasci dessa forma e vou continuar assim. Não, eu me construo dessa forma e me reconstruo a partir das minhas vivências, a partir das minhas experienciações dentro do mundo que eu vivo. Beleza? Uhum. É muito bonito, né, cara? É uma teoria muito, muito interessante mesmo. Eu acho legal que dá para a gente ir voltando, né, nos outros textos também, e chamando Sartre também de vez em quando, chamando, né, a turminha toda que a gente estudou para discutir com a gente aqui nesses slides. Uma coisa que vocês vão notar em relação ao texto, que eu coloquei aqui nessas barras pretas, né, eu coloquei introdução, desenvolvimento, considerações finais, mas o texto ele não está dividido dessa forma. É interessante que esse artigo é um artigo corrido, ele não tem separado introdução, desenvolvimento, considerações finais, ele está todo no mesmo texto, só que aí de acordo com o que foi falado, eu achei prudente colocar isso para a gente marcar mais ou menos o que é o começo do texto, o que é o meio do texto e o que a gente pode pensar já de considerações finais. Então eu tomei a liberdade de colocar essa marcação aqui em preto, tá bom? No slide, só para auxiliar depois, quando vocês estiverem fazendo os estudos de vocês aí nas diversas leituras. Bom, avançando aí mais um pouquinho, olha que metáfora interessante. Se uma flor é atingida por uma forte geada fora da estação, ela não se abrirá. A pessoa, da mesma forma, quando não recebe amor, afeto, afago,
precisa suportar sua ausência. Assim, seu afeto se torna preso em si mesmo. Quando a dinâmica da personalidade apresenta danos, chama-se comumente de neurose ou psicose. Os gestalt terapeutas, geralmente, eles chamam de ajuste criativo. Eles não gostam muito desse diagnóstico pronto. Vocês vão ver que em fenomenologia, em existencialismo, a gente trabalha um pouco contra, de certa forma, a questão de um diagnóstico muito fechado. A gente acha que isso reduz demais o ser humano. E aí eles preferem chamar, em vez de chamar de uma neurose ou de uma psicose, eles preferem chamar de um ajuste criativo, porque é a partir do trabalho, é a partir do desenvolvimento, eles acreditam que isso é viável de ser trabalhado de outras formas. Inclusive tem alguns textos falando, né, sobre isso também. Mas é uma metáfora linda, né? Da flor com as intempéries aí da geada, não se abrir, do mesmo jeito que o ser humano também, quando ele recebe não recebe afeto, não recebe afago, não recebe amor, ele suporta isso se fechando em si mesmo. E ele tem dificuldades aí de se colocar dessa forma. Muito bonito, né? Esse texto está recheado assim, de parábolas belas. Né? Eu acho que vocês vão gostar muito. É uma leitura muito agradável mesmo. Bom, na gestalterapia, então, a fenomenologia ela vai ser empregada como um método. Ela é um método, na verdade, né? Então não teria nem como ela ser empregada de outra forma. Mas ela vai ser empregada como um método, quer dizer que é preciso observar essa realidade com atenção e descrever essa realidade no sentido lato desse termo. A totalidade ocorre no aqui e agora. Então ele vai marcar essa questão temporal e ela vai marcar também essa questão consciente. Portanto, é mister estar atento à temporalidade e à espacialidade na qual a pessoa se movimenta e se revela na vida. Ou seja, aqui a gente volta, por exemplo, quando Heidegger fala do mundo dos possíveis. Né? Isso seria a espacialidade. As opções que se tem, né, no desenvolvimento. Em qualquer diagnóstico, há sempre uma visão de mundo antes do mundo. Ou seja, o que ele está colocando aqui? Num diagnóstico, há sempre um preconceito, uma ideia pré-estabelecida antes de se ver o mundo, uma teoria antes de uma pessoa, um saber antes de um acontecer. Diagnosticar, então, para alguns desses autores, como é o caso do Pius, é aprisionar o ser do outro. Ele não vê com bons olhos, então, esse diagnóstico. É claro que é uma visão desse autor e de alguns outros também. Fez a ruptura com a frieza e o distanciamento para dar lugar ao encontro humano e ao conviver. Ou seja, ele acha mais interessante a gente tentar buscar isso sem um diagnóstico pré-estabelecido, mas entender esse processo como um todo antes de uma classificação diagnóstica. Isso eu acho muito importante, por exemplo, assim, não que eu seja contra o diagnóstico também, não é isso. Nossa senhora, falta só 10. A gente está no comecinho ainda. Mas vamos lá. Não que você seja contra um diagnóstico, mas que é interessante pensar o quê? Pensar que muitas vezes, se eu chegar em um processo terapêutico com o encaminhamento, por exemplo, de um aluno de uma escola, e esse encaminhamento já tiver com um diagnóstico fechado, isso pode influenciar a minha maneira de ver esse indivíduo. E eu posso errar feio com esse paciente. Eu posso errar feio com esse meu cliente. Por isso que é sempre importante, num primeiro momento, talvez não se dar tanta relevância a um diagnóstico. E criar esse diagnóstico junto com o cliente ali, a partir do estudo, a partir das vivências que ele vai se manifestar junto com você no set terapêutico. Eu acho que isso é um ensinamento muito válido, muito importante. Não é ser contra o diagnóstico. Né? Não acho que também não precisa dessa radicalidade toda. O diagnóstico ele tem uma função, sim, interessante, né, de qualificar e de classificar, mas eu acho que tem uma coisa mais importante que a gente faz, que é não rotular o indivíduo e procurar entender esse indivíduo a partir das manifestações que ele traz naquela temporalidade, naquela especialidade dentro do nosso set terapêutico. Beleza? Tá claro isso? Porque senão fica parecendo que é simplesmente uma revolta contra o diagnóstico e eu acho que não é bem por aí também. Tranquilo? Pessoal no chat aí, Samuel. Chat? Ixi, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu diminuir essa apresentação. Espera aí. Ó, Patrícia disse assim. O chat é assim, ó. Você está correndo.
numa correria e nós estamos de galope atrás, não está conseguindo alcançar. Ah, não, não, eu vou abrir esse chat aqui, deixa eu voltar Né, ele aqui. Patrícia? Opa, preocupa não, O chat é isso, o chat é isso. eu me atrapalhei todo aqui, cara. Eu vou ler para você, Samuel. Ah, Rubem, então, por favor. A Patrícia disse assim, Samuel está acelerado hoje ou é impressão minha? Patrícia, ele está acelerado, acho que tomou uns Red Bull. Não é? É isso que eu falei, você está num galope e nós atrás, custando alcançar. Vamos pisar no freio, então. Vamos pisar um pouquinho. A gente colocou assim, concordo, pode sim influenciar, acho que relacionado ao diagnóstico. A questão do diagnóstico, perfeito. Não, vamos devagar então, vamos pisar no freio aqui. Tá, vamos tentar dar uma retomada, uma recapitulada, até chegar nesse slide então aqui, pelo menos oral aqui. Bom, a gente está então num texto falando sobre a questão da doença dentro da visão de cura da gestalterapia. Aí a gente está retomando aí um conceito de personalidade que ele está marcado pela liberdade, individualidade liberdade e responsabilidade do indivíduo, que é aquele conceito existencialista mesmo que está dentro dessa escola também. A Gestalt é uma escola que ela está muito próxima, né, à questão, apesar que ela tem algumas influências também de outras linhas, né, na minha opinião. A Gestalt, então, ela vai estar tentando trabalhar com esse indivíduo, ela vai, num primeiro momento, não aceitar de pronto um diagnóstico pré-estabelecido para fazer uma construção teórica em relação a isso. E essa é porque ela acredita que esse rótulo, ela vê um diagnóstico muitas vezes como rotulador e aprisionador desse indivíduo. E ela não quer isso. Ela quer conhecer e fazer essa formação para pensar nesse momento. A personalidade desse indivíduo, ela é constituída, de acordo aqui com essa teoria, a partir também de uma interação social. Uma interação com o ambiente, uma interação com o mundo. Por isso que a gente fala no ser no mundo, né, no Dasein, no ser aí. E esse significado, ele é marcado pelo indivíduo no mundo, pelo indivíduo na materialidade que é o mundo, mas também a influência dessa materialidade no indivíduo e a percepção desse indivíduo de estar dentro de determinada realidade, materialidade e temporalidade. Então, a gente está dentro de uma esfera específica, social, que ela é marcada pelo esse tempo que a gente está, pela nossa cultura, pela nossa época, e também pela sociedade que a gente vive, pelo local que a gente frequenta, que a gente está inserido. Basicamente, eu acho que, tentando dar uma resumida, foi isso que a gente batalhou até agora. Deu uma melhorada no galope aí ou ainda tá meio puxado? Como é que é aí? Eu estava entendendo, só que eu estava te achando assim muito acelerado, agitado. Ó, Patrícia, você que tá aí, agora que eu tô vendo. Não, tranquilo. Então estamos dando uma desacelerada aí. Então tá, vamos. É que eu empolguei um pouquinho. Você está feliz por causa dos acontecimentos, tá dando para perceber daqui. Não tem muita coisa que deu certo, sim, que tá caminhando bem. Era uma preocupação muito grande, né? Era uma preocupação muito grande, tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava e tá dando certo. E vai ser sucesso. Tomara, conto com vocês lá, hein? Vai ser massa. Bom, vamos lá. Eu acho que dá tempo de mais pelo menos um slide. Eu não sei quanto que está faltando, que eu não estou enxergando aqui a contagem. Ah, não, está faltando 4, tem tempo ainda, tá tranquilo. Vamos então fazer o seguinte, vamos avançar mais um pelo menos. Ah, já avançou sem eu querer. Esse aqui eu já falei, né? Então vamos lá, é esse aqui mesmo. O Pius, ele vai definir a saúde e a maturidade psicológica como sendo uma capacidade de emergir do apoio e da regulação ambientais para um autoapoio, se apoiar, como uma autorregulação, onde o elemento fundamental do autoapoio e da autorregulação é o equilíbrio. Uma das premissas básicas, então, da gestalterapia considera que todo indivíduo possui potencialidades naturais que possibilitam buscar o equilíbrio do seu organismo, a homeostase desse organismo. Então,
O que é isso aqui, basicamente? O Pius ele vai ver, então, essa saúde e essa maturidade psicológica como a reação desse indivíduo, a capacidade de reação desse indivíduo frente, né, às dificuldades sociais, às dificuldades ambientais, às dificuldades impostas pelo meio. Note, ele não está negando esse meio, ele não está negando uma influência do mundo no indivíduo. Ao contrário, ele está demonstrando que o mundo está, né, como diz aí o Rock Balboa no Rock 6, né, o mundo é que vai bater com mais força, não é verdade? E vai ficar de pé quem aguentar levar mais pancada. Vocês lembram disso no Rock 6? Olha aí que bacana, hein? Rock 6 aparecendo aqui na Gestalt terapia. Bem, é isso mesmo, né? O ambiente ele é severo, ele pode ser severo. Na verdade, ele vai ser severo o tempo todo, né? Não dá para pôr uma lente cor-de-rosa e achar que o mundo não vai também ter as intempéries. Mas aí a maturidade psicológica, né, e essa saúde vai ser o quê? Você conseguir um autoapoio, uma autorregulação, mesmo, né, com essas dificuldades todas impostas. Se a gente for fazer um paralelo com o texto da aula retrasada, né, que foi o texto da aula passada, não sei, foi da religião, a gente vai ver, por exemplo, que essa religiosidade ela está aí. Ela é esse tipo de esfera integradora do indivíduo, de acordo com a teoria do Viktor Frankl. Vocês lembram quando a gente falou um pouquinho? Acho que a gente falou aqui nessa turma da logoterapia. Não falou um pouquinho da logoterapia? Se não falou, depois vale a pena dar uma pesquisada. A logoterapia do Viktor Frankl, ela coloca 3 dimensões do indivíduo. Uma dimensão biológica, uma dimensão psíquica, né, que está marcada aí pelo social também, e a dimensão espiritual, ou noética, ou noológica. Essa dimensão espiritual, noológica ou noética, ela vai ser a dimensão reguladora do indivíduo. E aí o valor que Frankl dá à espiritualidade e o que ele mesmo chama de fazer uma psicologia com espírito, né? Que é legal esse termo que ele usa. Então, assim, eu acho muito bacana quando a gente pensa, eu vejo muito essa autorregulação e esse autoapoio nesse sentido, numa segurança que ultrapassa a questão psicofísica para a gente pensar numa vivência transcendental do indivíduo. Né? Parece um pouco complexo, mas eu acho que tem muita lógica. Então, o equilíbrio vai ser essa base da Gestalt e o indivíduo ele vai ter potencialidades naturais que precisam ser despertadas, né, para possibilitar buscar esse equilíbrio, né, no organismo ou homeostase. Estamos juntos aqui nesse slide, belezinha, tranquilo? Acho que vai cair agora. Caindo aí, a gente já continua, já volta para a gente continuar esse período aí, tá bom? Beleza.